Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Pedro Rica, Chief Business Officer da Heartbeat. Ele fala sobre a inteligência artificial como indutor da transformação digital, a maturidade da adoção de IA pelas empresas, quais as vantagens competitivas, eficiência na tomada de decisão, aumento de produtividade e lucratividade proporcionadas pelo uso da inteligência artificial. Pedro, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Pedro, qual é o papel da inteligência artificial como indutor da transformação digital, na sua opinião? Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito honrado aí em participar. Bom, o primeiro papel principal da inteligência artificial na transformação digital das companhias é justamente automatizar decisões que seriam complexas, e você, utilizando inteligência artificial, te permite fazer um processamento de dados, tamanho e inferência, cruzamento de informações, que te permitem transformar o que seriam decisões complexas de uma companhia em decisões simples a serem tomadas, baseadas justamente em dados. E hoje como é que você avalia a maturidade em que se encontra a adoção de inteligência artificial pelas empresas no Brasil? O Brasil ainda está passando, Claudinei, por uma transformação da parte estruturante, né? A gente fala que tem 3 grandes fases quando você vai fazer um trabalho de inteligência artificial, inteligência de dados. A primeira delas é justamente a estrutura, a infraestrutura de dados, a arquitetura de dados, onde a gente vai alinhar todos os fluxos, entender um pouco do tráfego do dado e um pouco do comportamento, para que você consiga ter baixo acoplamento, rapidez ao receber a informação, o consentimento bem feito para as pessoas que devem ter acesso àqueles dados, àquelas informações. E o Brasil ainda está nessa parte. As outras 2 fases é a parte de data visualization e a parte de geração de insights. 90% das grandes companhias hoje já têm seus olhos, já têm os seus anseios de trabalhar com inteligência artificial, mas ainda estão estruturando a sua área de dados, na grande maioria delas. Tá? A gente só trabalha com large corps hoje, e a gente vê isso todos os dias. E como é que você acredita que a inteligência artificial pode ser fundamental para alavancar o negócio das companhias, né? Proporcionando mais vantagem competitiva, eficiência, lucratividade? A gente tem notícia que alguns projetos de transformação falharam, né? Talvez justamente para as pessoas não saberem usar esse tipo de iniciativa, né? Eu acho que é o seguinte, a forma de falhar é justamente não estruturar bem uma área de dados, tá? Antes de começar a trabalhar. Eu querer colocar o carro na frente dos bois, correr atrás de insights sem ter antes feito um trabalho de arquitetura bem feito. Na minha opinião, o que ela pode ser fundamental, principalmente na parte de eficiência de processos, tá? Então, quando eu falo em eficiência de processo, eu não estou falando simplesmente em automatização de fluxos dentro da companhia. Eu estou falando de entregar informação relevante usando dados, porque eu comparo, Claudinei, aos balanços de antigamente financeiros, tá? O balanço de antigamente, ele tinha pouquíssima informação, né? Você tinha o ativo circulante, o passivo circulante, você tinha pouca informação. Com o advento das informações financeiras e índices, principalmente oriundos da utilização de auditorias externas, a gente passou a ter EBITDA, a gente passou a ter CAGR, WACC, uma série de indicações financeiras que nos permitem tomar conclusões, fazer análises mais bem feitas e, assim, poder direcionar o destino de uma companhia. Eu, de fato, tenho certeza absoluta que a utilização de inteligência artificial e dados de forma bem feita pode transformar, de fato, o futuro das companhias. A transformação digital tem que começar com essa parte de estrutura, de arquitetura, estrutura, que muitos clientes aí, muitas empresas procuram tentar abreviar esse período, e daí eu vejo que realmente acaba falhando nas entregas. Mas é muito importante os gestores entenderem
que existe um trabalho de pavimentação aí, antes de você ter os caminhos de informação bem feitos dentro da companhia. E hoje, quais os investimentos necessários, né, para se utilizar as ferramentas de inteligência artificial de forma produtiva? De forma produtiva, a primeira coisa que se deve ter é um time de dados, tá? E quando eu digo um time de dados, é importante você ter um time de dados para trabalhar a parte arquitetural, a parte estrutura, criar um cronograma onde você consegue ter entregáveis rápidos. Acho muito importante. Companhia que está pensando em fazer a sua transformação digital, criar uma conscientização na cultura da empresa do uso de dados, para que as pessoas compreendam o quão é importante você preencher bem feito um fluxo de coleta de dados, preencher bem feito, dando um exemplo, o quão é importante você preencher bem feito os nomes da pessoa que vai se hospedar no seu hotel, né? O quanto aquilo tem de riqueza de informação, onde a pessoa mora, onde a pessoa, quantos dias ela vai ficar em São Paulo, onde ela trabalha, o e-mail corporativo dela, e o quanto você conseguiria ter de insights para falar com essa pessoa em outros momentos, ou entender formas de trazer essa pessoa para dentro. Depois, dentro do hotel, fazendo essa mesma analogia, o que a pessoa consome no hotel, se ela usa internet, Wi-Fi, se ela usa academia, se ela usa o business center do hotel, tudo isso de forma integrada, com certeza, torna o hotel muito mais apto a receber essa pessoa mais vezes lá. Entendeu? Então, eu quero dizer que, às vezes, o simples não está sendo feito. Tá? Então, não adianta nada também você fazer uma estrutura, uma arquitetura fantástica, se o pessoal não coletar dado, não fizer uma estrutura de captura de dado bem feita, com opt-in do usuário bem feito, em compliance com o LGPD. Te dando exemplos, eu não vou citar nomes aqui, mas os maiores coletores de dados de usuário que estão usando no dia a dia hoje, na minha opinião, são as farmacêuticas no varejo. Toda vez que você vai na farmácia, alguém te pede um CPF para te dar algum desconto. Eles já viram valor nisso há bastante tempo. E eles te imprimem, em alguns casos lá, produtos que você teria mais chance de comprar, que você é mais propenso a comprar, tudo baseado no seu histórico de consumo. Assim, não precisa ser nenhuma ciência de foguete para conseguir fazer essa entrega. Hoje, o machine learning está intimamente ligado com inteligência artificial, né? Como é que você deve-se usar machine learning para gerar informações mais assertivas para a tomada de decisão em inteligência artificial? O machine learning é uma ferramenta de aprendizado contínuo, tá? Então, toda vez que você colocar um fluxo de inteligência artificial para funcionar, você precisa ter algoritmos de machine learning, porque só assim você será capaz de atender as mudanças que acontecem nas vidas dos consumidores que você atende, né? Então, o consumidor hoje que não tem filhos, por exemplo, ele é um consumidor que consome certas coisas no seu estabelecimento. No dia que ele passa a ter filhos, que pode ser de um dia para o outro, né? Uhum. Você começa a ver que ele muda o hábito de consumo dele. E o machine learning te permite identificar mudanças de comportamento em real time, ou quanto mais rápido possível você tem acesso a essa informação. Machine learning também pode ser usado em todos os fluxos de predição. Predição nada mais é do que prever o futuro, tá? E o machine learning, em todos os fluxos, ele é utilizado. Óbvio que muitas vezes ele está sendo linkado a outras tecnologias, mas ele tem o papel de te entregar conhecimento contínuo sobre o seu cliente. Pedro, hoje nós temos data lake, dados na nuvem, internet das coisas, análise de dados, dados massivos, né? Como dominar todas essas tecnologias para fazer uso de inteligência de forma eficiente, né? Inteligência artificial de forma eficiente. Nós temos... Como é que é a capacitação para isso?
Desculpa. Normalmente, Claudinei, é muito importante você ter uma equipe multidisciplinar de dados, tá? A gente aqui chama de squads ágeis. Os squads ágeis, eles reúnem competências que conseguem culminar a utilização de todas essas tecnologias. E dentro da utilização dessas tecnologias, é muito mais importante do que saber como investir, né? É saber como investir melhor, tá? É saber dimensionar ferramenta para o que você realmente vai precisar ter de informação. É conseguir dimensionar o esforço de time para os objetivos e as mudanças de ponteiro que a gente está buscando em cada cliente, né? Em cada KPI de cada cliente onde a gente vai buscar. A beleza de se trabalhar com isso é que não tem mentira, não tem contradados no argumento, né? Então e todas as ferramentas elas vão trabalhar para que você consiga cada vez ter um ganho de eficiência maior, tá? E vamos falar um pouco rapidamente de cada uma, né? O Data Lake é o depositório de dados, é ali onde vai estar depositado todas as informações que você busca de forma bem organizada, fácil, se sua arquitetura for bem feita. O IoT é a internet das coisas, normalmente muito utilizada para fluxos de coleta, QR codes, que são colocados em pontos de venda, RFID, né, que são aquelas etiquetas que do sem parar, que nada mais é do que também um fluxo de coleta de informação da onde a pessoa passou, etc., ou pessoa ou produto. Análise de dados, equipe de ciência de dados, né? E quando eu digo equipe de ciência de dados, tem a parte de engenharia, que é a parte de estruturação de dados, né? Que faz o que a gente chama de data prep, que é a preparação desses dados para serem trabalhados. E depois tem a parte de ciência de dados, né? Que daí você vai precisar de um profissional que tem bem como, né, o profissional de engenharia de dados, ciência de dados é uma matéria diferente. Ele é um profissional que vai conseguir conceber algoritmos, vai conseguir conceber, de fato, entregar uma inteligência àqueles dados, né? E isso que é o grande desafio quando se trata de trabalhar, de fazer uma análise de dados. A análise de dados pura, ela não te leva a lugar nenhum. O que te leva é justamente fazer com que aqueles insights sejam transformados em ações e essas ações sejam monitoradas pela gestão para que consiga cada vez mais ganhar eficiência em ser retroalimentado sobre seus efeitos. Acho que uma das áreas que está utilizando muito bem a inteligência artificial é a área financeira, né? Uma pesquisa recente da Boston Consulting Group, né, na América Latina, diz que 51% das companhias que utilizam inteligência artificial apresentam resultados financeiros positivos, né? Como é que você avalia esse dado dessa pesquisa, essa informação que essa pesquisa constatou? As companhias que utilizam inteligência artificial tendem a deixar de fazer alguns investimentos, alguns esforços que sem inteligência artificial você não seria capaz de fazer. Vou dar um exemplo, Claudinei. A gente tem clientes que compram massivamente mídia, né? Como a gente usa inteligência artificial para dizer qual mídia comprar, para impactar qual pessoa, em qual momento e etc., em qual rede social e etc., a gente consegue fazer com que o anunciante fale one-on-one com cada uma das pessoas, uma a uma, otimizando assim, o dinheiro gasto em mídia, e você consegue ter uma redução de custos muito grande ou uma otimização de investimento muito grande. Também a gente tem algoritmos de People Analytics, por exemplo, onde a gente consegue fazer uma análise descritiva exploratória dos funcionários os colaboradores que você costuma contratar. A gente costuma entender lá quais são os funcionários que têm melhor performance naquela área, e quando chega um novo currículo, a gente roda um algoritmo e a gente consegue
te dá uma propensão daquela pessoa ser um melhor profissional, um profissional mais aderente àquela vaga do que outros. Te dei aí 2 exemplos do uso de inteligência artificial e o quanto eles podem impactar, principalmente, na sua linha de despesas, né? O fato de você não ter que falar, não ter que fazer um rito de contratação, entrevistando um número absurdo de profissionais para conseguir contratar, você, com um algoritmo desse, você consegue falar somente com as pessoas que têm mais aderência com aquela vaga. E também você acaba otimizando o seu gasto em mídia, atuando principalmente para falar com as pessoas que realmente você deve falar, nos horários que você deve falar, usando os mecanismos mais aderentes àquelas pessoas. Pedro, o governo está discutindo um projeto de regulamentação da inteligência artificial, né? Haja visto questões de transparência, privacidade, etc. Como é que você avalia essa questão da regulamentação da inteligência artificial, né? Dada vista a importância que ela tem até para a sociedade, para Existe uma coisa muito temerária dos governos do uso de inteligência artificial, muito porque se diz muito que a inteligência artificial vai substituir funcionários, né? Vai substituir pessoas, tal. De fato, eu acho que essa é uma forma, um ângulo de você encarar isso, mas existe um outro ângulo, até citado pelo Elon Musk que essa semana, que ele fala que a automatização, o uso de inteligência artificial, ele traz, se você for analisar a cadeia como um todo, ele traz mais emprego, né? Mas só que, de fato, ele traz diferentes empregos. As pessoas, a tecnologia tem avançado rápido e as pessoas têm que se adaptar rápido, cada vez mais rápido. Então, há 6, 8 meses atrás, há mais tempo atrás, 5, 6 anos atrás, você só tinha 2 opções de mobilidade urbana aqui no Brasil. Hoje você tem, ou era ônibus ou era táxi, né? O metrô e tal. Hoje você tem aplicativos dos mais diversos e você tem menos taxista por conta disso? Não. Você tem mais pessoas ainda aderentes à mobilidade, só que de forma diferente. Eu acho que o esforço do governo em regularizar a inteligência artificial ou o uso dela, eu acho legítimo, tá? Desde que ele de certa forma crie um dano a quem inova, crie um ônus a quem inova, né? A quem consegue ter ganhos de eficiência, tá? Eu acho que inteligência artificial é uma das tecnologias que veio para ficar, e assim é muito importante que o governo entenda e faça uso dela. Eu sempre dou o exemplo da China, tá? Apesar, vamos esquecer que lá é comunista, vamos esquecer uma porrada de coisa que tem de ruim, mas hoje, se você atravessa a rua fora da faixa na China, você toma uma multa. Você só sai do país se você pagar a multa. E isso tudo é feito com inteligência artificial, monitorando, face matching, etc. Em compensação, as ruas ficaram mais seguras, os índices de atropelamento caíram, as pessoas, os índices de assalto caíram, os índices de violência caíram. Então, eu acho que assim, o governo deve e precisa utilizar a inteligência artificial nos fluxos dele. Ele poderia evitar uma série de problemas que a gente tem hoje, utilizando a inteligência artificial. E eu acho que regular a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, eu acho que isso já está intrínseco dentro da LGPD. Isso já está coberto dentro da LGPD. Nós somos aqui muito preocupados com a LGPD. A gente não tem, a gente não é vendedor de dado, a gente não faz enriquecimento de dados para terceiros. A gente aqui se preocupa em entregar inteligência de dados. E para isso, a gente utiliza muito mais os dados do nosso cliente que ele dispõe e principalmente a informação do nosso cliente que dispõe. Então, é um pouco disso.
Pedro, com o apagão da mão de obra, como é que vocês estão fazendo para contratar profissionais para trabalhar com inteligência artificial? Então, Claudinei, a gente se preparou há tempos atrás com relação a esse apagão. Para nós, ele não é um apagão. Para nós, ele é uma coisa que sempre foi eminente, tá? Só que a pandemia trouxe em evidência por conta do profissional poder ser empregado em qualquer lugar do mundo. A gente criou uma academia de dados aqui, chamada de Heartbeat Data Academy, onde a gente visa principalmente conseguir entregar para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, a capacitação contínua. Então, a gente tem aí workshops para discutir novas tecnologias, novos produtos, novas utilizações. A gente tem um programa de formação de profissionais, onde a gente captura pessoas aí, no bom sentido, talentosos de estatística, matemática, pessoas mestrando, doutorando nessas matérias, e ensina a programação e consegue descobrir, no meio do caminho, dessa trilha de conhecimento, qual o skill daquela pessoa, e a gente acaba conseguindo formar pessoas novas a partir desse fluxo. Além disso, a Heartbeat Data Academy, hoje em dia, acaba ajudando os nossos clientes na capacitação de time deles também. Porque todos os clientes, vamos dizer, um gerente de RH, um diretor de RH, ele não precisa ser um cientista de dados, um engenheiro de dados. Mas se ele aprender a parte elementar das matérias de engenharia e de ciência de dados, ele vai ser um profissional muito mais capaz de se adaptar a uma empresa data-driven, tá? ou a mudança de uma transformação digital. Então, isso que para mim chama bastante atenção, tá? Que para mim acho que é muito importante no fluxo de contratar pessoas. O apagão veio, a gente teve problemas aí de mão de obra, porque ao mesmo tempo, né, que a mão de obra ficou mais cara e mais escassa, você teve aí um aumento de demanda dos clientes. Mas, graças a Deus, a gente já estava com a Heartbeat Data Academy funcionando, a gente precisou acelerar o fluxo de alunos que a gente ia aceitar, e a gente também tem buscado alunos, Odinei, em ambientes menos óbvios, tá? A gente pega pessoas aí em comunidades, ensina a fazer, só que aplica uma prova de exatas e entende que as pessoas têm capacidade, e a gente acha que ali é um celeiro de oportunidades para ambos os lados. Tanto a gente conseguindo ter boas pessoas leais e que têm gratidão pela companhia que investiu e ajudou nessa mudança de vida, como também a gente, Heartbeat, se beneficia muito de ter pessoas que estão se transformando sua vida dentro aqui da empresa. Isso. Pedro, para terminar aqui o nosso bate-papo no podcast do The Inside Talk, você podia falar sobre os serviços e modelos de negócios da Heartbeat, né? Quais os investimentos e os lançamentos que vocês estão prevendo ainda para esse ano? Legal. Bom, a gente tem 4 linhas de serviço aqui principais, tá? A primeira dela é uma fábrica de software, a única voltada só a projetos de dados, onde a gente trabalha desde arquitetura de dados em forma de consultoria, mas é uma consultoria hands-on, é uma consultoria que a gente vai ao trabalho junto com o cliente, a gente não entrega um PDF, um PPT do que ele deve fazer, a gente sai mesmo fazendo. Segunda delas é Squads Ágeis, hoje a gente forma muitos profissionais e os clientes precisam, depois que a gente implemente um projeto, precisam de mão de obra, foi natural a gente passar a desenvolver essas pessoas para alocar dentro dos nossos clientes. A terceira delas é a parte de a Heartbeat Data Academy, que a gente capacita os nossos profissionais e os profissionais dos clientes, e agora a gente vai abrir cursos a partir do segundo semestre para quem quiser fazer um curso de engenharia e ciência de dados. Vamos abrir isso para o mar aberto.
E a quarta é os produtos de inteligência artificial, que hoje a gente tem mais de 100 algoritmos pré-prontos e a gente tem produtos que principalmente visam melhorar a jornada do cliente, otimizar processos internos, como que eu citei de RH. A gente tem produtos hoje para supply chain. Temos aí uma série de produtos. Falando um pouco de modelos de negócio, na fábrica de software, a gente trabalha com projetos normalmente fechados, onde a gente cobra a hora homem do time que vai ser alocado para entregar aquela demanda. Parte de squads ágeis, a gente, em comum acordo com o cliente, define o time que vai atender ele, e o cliente passa a ser o PO, né, o Project Owner, desculpa, da operação, e a gente faz interações com o cliente, com o time, para ver como é que está indo o andamento, e se precisa fazer alguma substituição de pessoas, ou troca, ou aumento, ou incremento de time. E a gente cobra aí pelo time que a gente coloca lá dentro. A Hatchb Data Academy é por curso, por pessoa que a gente aloca no curso. A gente tem um custo de customização desse curso, que a gente adequa ao setor que aquela empresa trabalha e às ferramentas que já são utilizadas dentro da companhia. E a quarta, a parte de produtos, onde a gente tem um setup e depois a gente que customiza, né, a solução para ser utilizada, depois a gente cobra por requisição. Os investimentos que a gente está fazendo agora para o segundo semestre a Hatchb Data Academy ir para o mar aberto. A gente está criando um produto absolutamente inovador para crédito de SMBs. É um produto que a gente vai permitir que um pequeno negócio, uma padaria, consiga ter informação financeira de qualidade para pleitear crédito em bancos, utilizando aí algumas ferramentas nossas e alguns consentimentos. A gente vai conseguir criar um DRE de empresa de SA para ela. Além desse produto, a gente está reduzindo para zero o setup de 3 produtos nossos, um produto de captação de clientes, um produto de rentabilização, que a gente promove upsell e cross-sell, né, aumento de ticket médio dentro do próprio cliente, e um produto de churn, onde a gente faz o churn preditivo aí, do cliente. Mais ou menos são esses os investimentos que nós estamos fazendo, estamos bem dedicados aí também a aumentar nosso time de pré-venda, então, para conseguir ter uma fluidez melhor, a gente está trazendo aí pessoas bem boas de mercado para nos ajudar aí na parte de pré-venda, porque a demanda ficou muito grande, Claudinei, e a gente precisava ter um pré-venda bem estruturado para que não ficassem gargalos de backlog, enfim, ou empresas que demoram para receber uma proposta ou que recebem uma proposta pouco aderente, entendeu? Então um pouco disso aí, do que a empresa está vivendo, um pouco dos investimentos e dos nossos modelos de negócio. Pedro, muito obrigado, então, pela sua participação no podcast do The Inside Talk e espero vê-lo nos próximos episódios. Forte abraço. Obrigado, forte abraço, obrigado pela oportunidade e contem conosco aí para qualquer tipo de conteúdo com dados, tá bom? Esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço a sua audiência e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima!